Fala galera, tudo certo? Bruno aqui do Entendeu ou Quer Que Eu Resenhe. A ideia desse vídeo surgiu por conta de vários pedidos de vocês aqui nos comentários, falando: Bruno, eu vi que você falou de tal filme e disse que ele é um dos teus preferidos. Eu queria muito uma lista sua dos teus filmes preferidos. E gente, vocês me provocaram e eu tive vontade de fazer essa lista. Só que para essa lista funcionar, ela só pode funcionar verdadeiramente se ela for honesta. Então o desafio foi falar 10 filmes que viessem na cabeça dos que eu mais gosto de assistir. E fui falando e fui anotando, sem pensar, tem que ser rápido. Faz esse exercício também. E depois que você falou os 10, aí você anota o porquê desses filmes. Então aqui você tem a lista. Mas sabe qual que é o maior pecado de uma lista dessa? É que 10 filmes é tão pouco. É tão pouco. É lógico, no final do vídeo eu quero fazer aqui a minha menção honrosa, mas não tem como, cara. 10 filmes só é muito pouquinho. Pra quem é cinéfilo, ama filme, ama cinema, é muito pouco. Então, essa lista é uma lista com os 10 filmes que eu mais gosto de ver. Quais foram os critérios? Não tem critério técnico, não é apenas os melhores filmes da história. Não. Nada de crítico de cinema aqui. Aqui é o Bruno, cinéfilo, fã de sentar no sofá com um baldinho de pipoca, um refrigerante e assistir. É aquele filme que você tem prazer em rever, é aquele teu filme conforto. Aquele filme que não importa quantas vezes esteja passando na televisão, você vai sentar e vai assistir. É aquele tipo de filme que você quase sabe as falas de cor. Então é esse tipo de filme. E eu me surpreendi, de verdade. Se eu fosse fazer essa lista mais friamente, muito provavelmente elas sairia um resultado diferente. E o fato dela não ter saído desse jeito que eu acreditei que pudesse sair é o que me impressionou e me deu ainda mais vontade de trazer essa lista para vocês. Então, pega a tua pipoca e o teu refrigerante e vem comigo. Em 10º lugar na lista, a gente trouxe o filme Van Helsing. Um caçador de monstros viaja pela Europa enfrentando criaturas clássicas como Drácula, lobisomens e o monstro de Frankenstein. Em meio a batalhas e segredos, ele tenta descobrir sua própria origem enquanto luta contra o mal que assombra a humanidade. O que eu já vi de gente falando mal desse filme na internet, só que é aquela galera que fala mal, muito provavelmente é aquela galera um pouco mais crítico de cinema, né? Que vai apontar para questões de fragilidades no roteiro, algumas incoerências na trama, coisas meio exageradas, né? Tipo um personagem que faz umas piruetas meio impossíveis, humanamente impossíveis, né? Cara, mas é um filme de fantasia, que mistura ficção, terror, tem comédia, tem aventura. Cara, é um filme que ele permeia vários gêneros e ele funciona tudo bem orgânico, assim, sabe? É uma união que funciona de todos os elementos. A trilha sonora desse filme é muito legal, os personagens são muito carismáticos. É um filme que ele não reinventa a roda nem nada disso, mas ele se propõe a ser um excelente entretenimento pipoca. Pra você comer uma pipoca ali com a tua família, com teus amigos, levar alguns sustos, se empolgar. Cara, ele é um filme que ele é o tempo todo acontecendo coisa, o tempo todo, e é massa porque ele, ao mesmo tempo que traz uma abordagem nova pro personagem do Abraham Van Helsing, né, ele aparece numa menção bem breve no livro original lá do Conde Drácula, que eles pegaram um cara jovem, que trabalha para a igreja, ele é um caçador, usa umas tecnologias diferentes, algo que a igreja desenvolve para ser o caçador, né, pro Van Helsing. Toda uma pegada estilizada, que com certeza inspirou muita molecada na época. E eu lembro, inclusive, que, para quem acompanha aqui o canal há um pouco mais tempo, sabe que quando eu era bem mais novinho, ali pelos 12, 13 anos de idade, a gente ainda tinha aquelas férias de escola, na qual eu ia para São Paulo, né, pro litoral norte, na casa da minha avó, ficava lá com alguns amigos, primos, e eu tinha uma prima que tinha uma locadora, e a gente viu aquele baita pôster bonito do Van Helsing e tal, a gente alugou o filme, e eu lembro de ter visto com o meu primo. Fiquei encantado com o filme, com as cenas de ação, só queria sair pela rua lutando contra lobisomens e vampiros, e essa vibe, essa atmosfera que o filme tem aqui, ela é tão gostosa de assistir, é aquele filme conforto.
Não é um filme para você sentar e ficar aquela vibe refinada. Esse filme aqui, a temática principal, na verdade... Não, esquece. É um filme pipocão para você assistir, se divertir. Tem sim momentos de boas risadas, tem alguns sustinhos aí que são bem genuínos. E eu acho que, mesmo que você considere o fato dele não ter envelhecido tão bem por conta de alguns efeitos visuais, eu acho que ele tem uma das melhores transformações de lobisomens no cinema. Não só a transformação, como a própria estética do lobisomem, né? Que é um homem com cara de lobo mesmo, né? E não um homem peludo, como em algumas versões que a gente vê no cinema, né? Então, pra mim, ainda, até hoje, não tem no cinema um lobisomem que seja mais assustador e imponente do que esse desse filme. Então fica a dica aqui, porque Van Helsing é um filmaço. Em nono lugar da lista, filme que a gente já tem resenha aqui no canal, Constantine. John Constantine é um exorcista que enxerga demônios entre os humanos. Ao ajudar uma policial a investigar a morte de sua irmã, ele se vê no meio de uma guerra entre o céu e o inferno, tentando garantir a sua própria redenção. Não tem nem como me aprofundar muito falando desse filme aqui, que eu já tenho uma resenha contando o filme inteiro aqui no canal, né? Deixo o card aqui para vocês conferirem. Mas é um filme que tem um apreço tão grande, cara, porque eu gosto da estética, eu gosto das frases. O Keanu Reeves aqui tá absurdo de carismático, tá? Ele eleva o filme para um patamar muito bacana, assim. É gostoso de acompanhar ele sendo sarcástico, provocativo, ao mesmo tempo que ele é um cara cético. Ele é mais cético com a humanidade do que com as coisas bizarras que ele vê através ali do véu do sobrenatural, né? Mas é uma dinâmica muito boa de ver ele com o seu pupilo, aprendiz, o relacionamento entre ele e a policial, que eles vão criando um vínculo bem interessante ali. Eu acho muito massa a história, como ela é bem enxuta, ela é bem redondinha, ela mistura com bastante graciosidade o horror com a ação, né? O elemento de terror aqui, ele é sim bastante presente, mas você consegue tirar o peso do horror botando mais como uma carga para gatilhos de ação. Então, os momentos de ação aqui são muito bons, cara, muito bons. E a história, ela é sim muito interessante, né? Diferente do Van Helsing, que tem uma história um pouquinho mais simplista, mas que tá tudo bem, ela serve para a obra, aqui em Constantine a gente tem todo um plot sobre uma possível reviravolta, né? Uma tentativa do filho do demônio vir à Terra, né? E burlar ali o próprio pai, a aliança entre o Constantine e os dois lados, né? Tanto o lado da luz quanto o lado das sombras, que ele anda no meio disso para tentar barganhar sua passagem, né, sua entrada no céu no dia que ele for morrer, porque a gente acompanha um personagem que está condenado à morte porque fuma desde os seus 13 anos e o pulmão dele está virado um cartucho de petróleo de preto, né? Mas a gente vai encontrar um arco de redenção muito satisfatório e o filme tá o tempo todo em crescente. E eu acho esse filme aqui, ó, sensacional. Se tem um filme que sempre me deixa emocionado, principalmente por ele ter um cunho de inspiração numa história real, né? É o filme Titanic. Durante a viagem inaugural do Titanic, um artista pobre e uma jovem da alta sociedade vivem um romance intenso, mas o destino do navio transforma essa história de amor em uma luta desesperada pela sobrevivência. Gente, não tem como alguém assistir esse filme e sair indiferente. Ele é um dos maiores filmes do cinema, né? Em termos de qualidade, produção, bilheteria, impacto cultural. Cara, tudo nesse filme, absolutamente tudo, é perfeito. Atuações, efeitos visuais, efeitos práticos, trilha sonora, a construção dos personagens. A gente sabe que o Jack e a Rose não são personagens que viveram na vida real, né? Eles têm inspirações em figuras que poderiam estar no barco e tal, mas foi uma liberdade criativa que o diretor James Cameron tomou para construir essa história. Mas o evento, né, do naufrágio do Titanic em 1912 é o que traz o peso maior nessa dramaticidade, porque tirando todo esse background, seria só mais um romance
simples, né? É um romance, né, simples, mas que ele funciona. Muito provavelmente você deve ter criado um vínculo com esses personagens porque a gente tem empatia pelo Jack. Essa história do Jack é uma história comum, né? Um cara pobre que encontra uma pessoa da alta sociedade e tal, mas como isso é construído? É mérito da atuação do Leonardo DiCaprio, né? Da Kate Winslet interpretando a Rose. Todos os outros personagens que orbitam eles são muito bem escritos, muito bem construídos, tem o tempo de tela certinho. É um filme muito emocionante, gente. É tão... E sempre que tu assiste o filme, eu não sei se vocês também sentem isso, mas mesmo já sabendo o final do filme, tu ainda fica tenso em vários momentos, depois que bate lá o navio no iceberg, você ainda torce para que dê tudo certo. Mesmo sabendo o que vai acontecer no final, você ainda fica aflito, você ainda fica brabo com a Rose por causa daquela tábua. Cabia sim mais uma pessoa naquela tábua, a gente fica sempre com esse debate. E é um filme que ele tem uma atmosfera muito poderosa, porque, cara, na época, o Titanic era o maior navio, né, de transporte ali do mundo, né? Hoje ele é fichinha perto dos grandes cruzeiros que a gente conhece, né? Mas mesmo sabendo que esses navios são maiores, eles não têm essa mesma mística, essa mesma mágica, esse encanto que o Titanic tem. Todo aquele luxo, aquele carinho em cada detalhe, né? Cara, esse navio, ele é quase uma entidade viva, sabe? Um negócio absurdo aqui, o que o James Cameron fez com Titanic. Cara, e é um filme que eu gosto de ver sempre, tá? Eu gosto de... tá passando, eu escuto a trilha sonora, eu já sei que filme que é. Sentei ali. Gente, o filme tem mais de 3 horas e ele passa assim, ó, voando, pra te ver como a história é boa, bem escrita, fluida, não tem nada criando barrigas ali. E o tempo todo tem momentos icônicos. O filme é cheio de momentos icônicos, momentos que viraram memes, mas, cara, é muito massa ver Titanic e é difícil você assistir e não se emocionar em algum momento específico. É um filmaço. Em 7º lugar na lista tem o filme Jurassic Park. Um parque temático com dinossauros clonados se torna um pesadelo quando as criaturas escapam do controle. Cientistas e visitantes precisam sobreviver enquanto enfrentam a força da natureza recriada pelo homem. Mágico. Essa é a palavra que representa esse filme para mim. Esse filme é mágico. Ele consegue literalmente me fazer acreditar que aquilo que está acontecendo nesse filme seria possível. É um filme que você consegue olhar para ele, acreditar que os dinossauros são de verdade, temer por eles. É um filme que me gerou pesadelos quando eu era criança por muito tempo. Meus amigos, vocês não têm noção. Eu dormia num quarto que tinha uma janela que ficava virada para uma árvore e uma garagem. Então, sempre que aquela árvore balançava com vento na noite, no meio da madrugada, e a minha cortina, que não tinha blackout, era só uma camadinha fina assim, e eu via aquilo balançando, eu pensei, pronto, lá veio um T-Rex pisar no meu quintal e vai me levar como petisco. É isso que eu pensava. Eu era muito medroso, mas eu amava ver esse filme. Então eu tenho boas memórias, inclusive momentos bem pontuais. Eu já tinha visto o filme em fita, vocês lembram daquela fita irada que tinha do Jurassic Park? Meu Deus, aquela fita era absurda, cara. Que experiência legal de ver isso em videocassete. Depois, chegou o momento que já tinha visto o filme, mas sempre que passava na TV, na segunda noite, eu não lembro, sessão tela quente, um desses programas da Globo na noite, né? Passava na segunda, eu lembro que minha mãe fazia um baldão de pipoca, uma jarra enorme de suco de laranja, e vamos dar-lhe, porque hoje é sessão de cinema, então era eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, meus irmãos, né? Sentava pra ver Jurassic Park. Que experiência gostosa. Então, esse filme, ele não é só bom por conta das minhas boas lembranças do contexto, né? Ele é bom em tudo, cara. Essa trilha sonora absurda do John Williams, os efeitos práticos desse filme são absurdos. Os personagens são absurdamente carismáticos. E a atmosfera da ambientação, os cenários, aquele lugar tropical, quente. Eu acho que essa tropicalidade, né, do ambiente, nem sei se existe essa palavra, tá? Mas ela também traz um pouco de familiaridade para nós, né? Então, a vegetação, né, a fotografia do filme
remete um pouco a lugares que você já deve ter passado por um grande pasto, bem parecido com aquele pasto onde o T-Rex está passando e caçando aqueles dinossauros que parecem umas galinhas gigantes, né? Então, tudo aquela atmosfera do perigo iminente, né? Do T-Rex saindo, aquela cena dele saindo pela primeira vez, o rugido dele, aqueles Velociraptor caçando a galera dentro da cozinha. Cara, que filme incrível, cara, incrível. E o mais legal é que, ao mesmo tempo que ele tem essa pegada do horror e uma certa violência em alguns momentos, ele é muito melhor nos momentos de tensão e aventura. Aquela cena em que o T-Rex sai da cerca e tá fugindo, tudo, pô, que cena absurda. Mas a hora que tá o time preso no carro e ele batendo com a cabeça e o carro girando, aquela lama entrando e o menino desesperado lá dentro do carro e cai na árvore. Cara, toda essa construção absurda, não tem como você não roer as unhas, e tão tenso que fica. É um filme fantástico e é um filme pra ver com a família, né? É um filme pra todo mundo. Todo mundo pode assistir Jurassic Park. E esse que é o brilho do filme. É um filme gostoso de ver, né? Tipo, ele tem vários momentos icônicos também, várias frases. A trilha sonora de John Williams invoca um sentimento tão gostoso, né? Ela praticamente conta uma história de dinossauros só pela melodia. Tu fecha os olhos, tu consegue imaginar algo relacionado ao mundo perdido do Jurassic Park. É sensacional. Em sexto lugar, eu trouxe o filme O Labirinto do Fauno. Em meio à repressão da Espanha franquista, uma garota encontra um mundo fantástico onde precisa cumprir desafios para provar sua verdadeira identidade. Realidade e fantasia se misturam em uma jornada sombria e poética. Filme que eu também trouxe aqui no canal recentemente, mas é um filme que sempre me pega porque ele mistura dois gêneros que eu amo muito e de uma forma muito natural, que é fantasia e terror. Ele conseguiu unir esses dois elementos, o Del Toro, né? Uniu esses dois elementos de uma forma que se encaixam perfeitamente. Para isso descambar para um filme trash, dois palitos. Se o cara não tem uma visão artística, não tem uma sensibilidade de construir esse universo sem se perder muito, cara, isso descamba facilmente para qualquer outra coisa, menos para essa obra maravilhosa. Porque o filme sim tem muitos momentos bem perturbadores, momentos violentos. As criaturas desse filme aqui, elas são bastante perturbadoras, mas como elas são apresentadas e como o momento que elas são apresentadas nos insere, deixa nós aflitos, de fato, mas não com medo permanente, assim, é algo pontual e funciona muito bem, porque a fantasia logo volta e toma o controle de uma forma bastante orgânica, natural, sem ser forçado. E a história em si é muito linda, muito tocante. Ela é triste ao mesmo tempo que ela é bonita. Toda a ambientação, a fotografia, os personagens. É um daqueles filmes que se importa, inclusive, de escrever bem o seu vilão. O seu antagonista, ele tem um propósito, um papel, ele não é unidimensional, como eu já vi pessoas falando, porque ele é um cara mau por ser mau. Não, ele é um cara que é um fruto do mundo onde ele vive, do trabalho que ele executa, e ele não tem as chances de ter camadas de ambiguidade. O filme nos dá algumas pistas de um relacionamento que talvez, provavelmente, muito abusivo, que foi construído pelo pai desse antagonista. Isso imprime nele essa questão de uma autoridade excessiva e ele, aparentemente, é o cara que vai continuar repassando isso em suas futuras linhagens. Ou ele achou que talvez poderia acontecer. Mas o filme constrói toda essa narrativa misturando uma fantasia com um background de um outro universo, um mundo paralelo ao nosso, de uma forma tão bonita e tão bem feita que é quase crível. E novamente, né, todas as criaturas aqui sendo muito bem feitas com os efeitos práticos, que a gente sabe muito bem que o Del Toro tem bastante carinho na hora de fazê-las, né, de momento de produzir, o design de produção delas, né, de como eles vão ser estabelecidos e o cuidado que ele tem que aquilo pareça algo real e palpável, né, esse carinho que ele tem é o que faz ter mais peso, né, na hora que a gente vai assistir o filme e pensar, aquilo ali parece de verdade. O fauno mesmo, ele é assustador e ao mesmo tempo ele é do bem. Entende essa ambiguidade? Isso só pode ser bem executado justamente quando tem uma boa direção e uma boa escrita. E por que eu gosto tanto desse filme? Porque
essa questão de misturar os dois elementos, né, que é o terror e a fantasia, é algo que eu sinto falta hoje, né, de tipo, deveria ter mais filmes assim. Nos anos 80 era bastante comum, né, tem o filme Labirinto, né, tem o filme A Lenda, com Tom Cruise, eu tô tentando pensar agora, mas tinha outros filmes, tipo, os Goonies mistura, mas os Goonies vai mais pra aventura, né, do que pro terror, mas eu acho que a gente precisa de mais filmes que misturam esses dois elementos, porque eu sinto que são oportunidades gigantes de trazer boas histórias e passar mensagens como esse filme passa, né? Então eu já fiz um vídeo aqui sobre ele no canal, caso você queira conferir. Em quinto lugar, Top Gun Maverick. Décadas após sua formação, Maverick retorna para treinar uma nova geração de pilotos em uma missão quase impossível. Entre passado e responsabilidade, ele enfrenta seus próprios limites enquanto lidera uma operação de alto risco. Sabe quando você tem o hábito de ver um trailer, um anúncio de um filme que vai sair no cinema e fala: ai, pra quê? Para, esquece. Não, deixa isso pra lá, cara. Eu fui um desses caras com relação a Top Gun e eu mordi a minha língua, gente. Que filmaço. Que filmaço. Talvez você daí do outro lado fale assim: pô, Bruno, mas já era de se esperar, né? O clássico lá dos anos 80 foi bom. Cara, não é bom. Não é bom, ele é legal, sim. Ele tem o seu impacto na época que foi lançado, um impacto cultural. Tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo aqui talvez tenham um apego ao filme, né? Nostalgia e tudo mais. Mas tenta ver de novo. Ele é meio brega, cara. Brega. Mas, enfim, isso não tira o mérito do filme, né? Se você fala pra mim: pô, Bruno, mas é brega, mas eu gosto. Tá ótimo. Tá ótimo. O filme cumpriu com o papel dele. Mas eu acho que nesse filme aqui, ele corrige essa questão da breguice. A breguice que eu digo é a forma como os homens se comportam ali naquele filme. Talvez você fale: ah, Bruno, mas era assim que os caras se comportavam na época mesmo, tal, beleza. Eu não nasci nos anos 80, né? Eu sou de 91, eu peguei os resquícios dos filmes dos anos 90 e a gente vê que os caras eram meio bizarrão, assim, as posturas deles, né? E aqui em Top Gun Maverick, ele foca muito mais na construção dos personagens, na relação entre o Maverick e o filho do amigo dele, que acaba falecendo lá no primeiro filme, e esse peso, essa sombra da morte do amigo dele acompanha o Maverick nesse filme em todas as atitudes dele aqui. Então é um personagem que luta muito contra o futuro, enquanto ele tenta sustentar a sua humanidade e o papel do homem nesse tipo de tarefas. Tem um personagem que fala pra ele: cara, logo tu vai ser substituído por um drone. E isso eu fico pensando assim, é um retrato também das pessoas que acreditam que a inteligência artificial pode acabar roubando meu emprego, uma máquina vai roubar. Cara, é um medo que eu acho que é constante, até legítimo, né, desde a época da Revolução Industrial. Então, o filme ele tenta trazer para nós uma mensagem de que pode ser que a máquina, em algum momento, faça coisas que você não possa fazer, mas com a alma e com o instinto humano, não dá pra brigar, cara. E o Maverick prova isso. No decorrer do filme, a gente vê esses caras sendo preparados para uma missão, e Top Gun é o grupo dos top, dos top, dos top. E o Maverick entra aqui como um cara que é pra ser melhor que eles. Como é que tu ensina os melhores do mundo em algo que eles já sabem fazer? E o filme nos mostra isso na prática, de uma forma tão bem feita, tão bem escrita, muito convincente. E a trilha sonora do filme nos prepara tudo para um momento, o ápice do filme. Cara, os treinamentos são irados, o entrosamento entre os personagens é muito legal, é divertido de ver. Mas lógico, o maior ato do filme é o final, que é de arrepiar. As cenas de ação, a escolha de ter essas pessoas de fato em aeronaves sofrendo o impacto da força G, afetando o corpo deles, aeronaves de verdade fazendo malabarismos de verdade, acrobacias absurdas no céu, os efeitos sonoros, gente. Cara, esse filme é pra te botar num sistema de home theater e assistir assim com o som no talo. É uma experiência que você quase se sente ali dentro da cabine do jato, sentindo a pressão. É um absurdo, é uma experiência. Esse filme é uma experiência e eu fico tão grato
de ter sido teimoso, por exemplo, cara, eu vou ver esse filme no cinema e se eu não gostar, eu não queimo mais a minha mão, não, eu fui. Levei minha esposa e a gente saiu do cinema querendo, na hora, se alistar para a Marinha dos Estados Unidos para pilotar jato, porque, cara, é sensacional. Ah, Bruno, mas é um filme propagandista. É, tô nem aí. Filmaço divertido, cara, cenas de ação muito bem feitas, personagens envolventes, tudo bem legal, bem amarradinho. É um filme que eu gosto de ver sempre que possível. Em quarto lugar na lista tá um filme polêmico. Tem muita gente que acha o filme horrível e eu discordo. Eu tô falando do filme A Bruxa. Uma família isolada enfrenta forças desconhecidas após eventos perturbadores começarem a acontecer. Entre paranoia e fé, o medo cresce até romper os limites da sanidade. Se essa fosse uma lista dos top 10 filmes de terror que eu mais gosto, meus preferidos, com certeza estaria na lista. E eu sei que é um filme que não é muito... É um filme divisor de águas, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Na verdade, assim, tem gente que odeia esse filme, né? Eu não encontro razões para tanto ódio, mas enfim... É um filme que eu gosto porque ele se propõe a retratar o folclore sobre as bruxas. O diretor, Robert Eggers, é um cara que ele tem um apreço muito grande pelos detalhes, pelo cuidado. É um cara muito tecnocrata, né? Ele cuida muito dessa questão visual, estética. Eu vou entrar nesses méritos, mas basicamente o filme faz algo que eu acho, eu não vou dizer inédito, mas bem incomum, de ir fundo na mitologia do que a história vai contar e trazer isso para nós num formato crível. Vamos lá, a gente sabe que para algumas pessoas magia, feitiçaria, isso é real. Mas vamos tratar isso como algo que não existe, então, ok? Vamos trazer para um cenário onde a gente... Ah, Bruno, bruxas e demônio não existe. Ok, vamos tratar dessa forma, beleza? O Robert Eggers pega relatos, documentos de tribunais onde aconteceram aquelas inquisições contra as bruxas, o massacre de milhares de mulheres inocentes, várias pessoas morreram forca, fogueira, porque elas eram pessoas diferentes. O filme pega todos esses relatos do folclore e conta uma história macabra, sombria, muitas vezes profana, e traz toda uma simbologia cristã, a questão do fanatismo religioso, porque no final das contas, cara, esse filme é quase que um documentário. Porque o que matou essas mulheres foi o fanatismo religioso. Ah, essa mulher aqui ela é diferente. Ah, essa pessoa pensa diferente. Vai morrer. Vai morrer. Então o filme traz essa mística, desse cuidado de trazer essa mitologia de o que tem do simbolismo da bruxa. A mulher que mora isolada na mata, os animais, né, o corvo, a lebre, o bode, traz toda essa mística do envolver a mulher com o diabo, né? Se não é da igreja, automaticamente é do diabo. E mistura tudo isso de uma forma tão macabra, né? Tão sombria. O filme cria essa atmosfera sufocante, agoniante, dá uma aflição. A gente se sente até como se eu não devia estar vendo o que está acontecendo ali, né? Porque ele é muito intimista. O fato dele usar essa iluminação natural, né? Tipo, tá dentro da cabana, tem um ou dois pontos de vela ali iluminando o ambiente, tu quase não enxerga tudo. Então nem tudo está na tua ótica. As vestimentas, o fato deles falarem um inglês arcaico, né? Um inglês que nem é mais falado, todo esse cuidado para invocar essa experiência mais imersiva, de deixar a gente aflito. Sem contar a trilha sonora aqui, que é absurda, né? É uma trilha sonora aqui que é feita pelo Mark Corvin, que eu acho primorosa. Ela é provocativa, ela é incômoda, esse som de cordas distorcidas, metais. Cara, é um negócio muito louco. Eu não consigo descrever com outras palavras. Então, Bruno, esse é o teu filme de conforto? Sim, eu gosto muito de terror, então eu gosto de revisitar os filmes que me causam experiências que o filme de terror se propõe a fazer, né? Te provocar. Então, além da história, as atuações aqui estão absurdas, né?
Não é à toa, esse filme alavancou a Anya Taylor-Joy aqui, tá em tudo quanto é projeto dentro do possível aí, e a menina brilha muito. E nesse filme aqui, interpretando a Thomasin, não tá diferente. Aqui ela rouba a cena, tá? E toda essa mística, essa provocativa de deixar na sutileza como que é a bruxa, o que ela tá fazendo ali no escuro. Cara, eu acho isso aqui muito legal. E o mais legal é saber que tem todo um cunho real, né? De tipo, é assim que elas eram retratadas ou representadas pela população, né? Pelos locais. Falavam, não, a bruxa ela se isola na floresta. Ela pega as crianças, e a gordura e as vísceras das crianças viram um sebo para passar no cabo de vassoura para flutuar e passar no corpo e não sei o que, tudo. Isso é ricamente documentado. E trazer isso pro filme de formas pinceladas, de formas sutis, só mostra o cuidado que ele teve em contar essa história pra gente. Chegamos no top 3. E aí? Até aqui vocês estão curtindo a lista? Vocês concordam com os filmes que eu trouxe aqui? Eu quero que depois vocês deixem aqui nos comentários o seu top 10. Mas faz esse exercício que eu fiz, tá? Pensa aqui nos 10 e vai anotando. Não vai botando depois, não pensa muito, só vai. Porque daí tu vai saber que são os filmes que vieram do teu coração, tá? E agora eu quero abrir com vocês a lista do top 3, que é O Conde de Monte Cristo. Traído e preso injustamente, um homem escapa anos depois com um novo nome e uma fortuna. Agora ele planeja uma vingança calculada contra aqueles que destruíram a sua vida. Eu tenho um tio que já é falecido que amava ver filmes, amava. E quando eu era bem molecão, bem novo, às vezes eu ia na casa lá do meu primo para jogar alguma coisa, para brincar, e eu via ele lá sentado no sofá, fumando um cigarro e assistindo um filme. Aí um dia eu tinha que esperar meu primo tomar um banho, sentei no sofá do lado do meu tio e ele tava vendo o filme. Tá, vou assistir com ele comecinho desse filme. Eu cancelei o rolê, basicamente isso, tá? Eu era bem novinho, eu cancelei e falei pro meu primo, não, depois a gente sai lá pra jogar bola, tô vendo aqui agora. Cara, que experiência, cara. Tio, de onde tu estiver aí, ó, obrigado, cara, que filmaço. O Conde de Monte Cristo, ele é tão envolvente, porque é uma história... eu acho que a gente sempre se apega, né, com essa questão de um personagem que tá sofrendo muita injustiça, tá sendo punido por algo que ele não fez, tu sempre se coloca no lugar do personagem e torce pra ele dar a volta por cima, e é isso que acontece nesse filme, literalmente isso, né? A gente acompanha a história desse cara que armam uma arapuca ali pra ele por conta de conflitos políticos, interesses amorosos, e ele é preso, cara. E quando ele tá começando a perder as esperanças, ele encontra um outro personagem que é muito bom, que é o padre. O padre entra na cela dele ali por engano, ele estava cavando uma saída, e eles se encontram ali e cria-se uma amizade, uma troca que é sensacional. Os momentos dele dentro da prisão, aprendendo a escrever, a ler, estudando, treinando esgrima com o padre. Cara, sensacional. E lógico, o filme vai ganhando outra escala quando ele consegue fugir numa fuga incrível. Ele ainda vai parar num lugar que o coloca numa situação de perigo extremo, onde ele tem que lutar pela própria vida, mas ele poupa o cara no qual ele vence no combate e esse cara se torna o seu servo. E dali em diante cria-se uma amizade muito legal entre ele e alguns piratas. Eles encontram o tal tesouro de Monte Cristo e volta para sua cidade em busca de vingança, agora ricaço e assumindo a figura do Conde de Monte Cristo. E daqui em diante o filme só vai escalonando, cara. As tramas, os planos que o Conde de Monte Cristo faz para que tudo seja arquitetado do jeito que ele quer, para cada um ir pagando pelos seus crimes contra ele. Cara, sensacional, uma história que é bem redondinha, é inspirada num livro famosíssimo, né? Mas é um filme que, mesmo tendo saído agora uma versão que supostamente é mais fiel, inclusive é um filme francês, né? Cara, não tem a mesma energia, a mesma vibe, não tem o mesmo carisma, não tem a mesma alma que esse filme aqui tem, cara. Que filme maravilhoso, gente, cara. Que filmaço. Esse filme é um daqueles que eu vejo, eu acho que todo ano. Todo ano, uma vezinha no ano eu acabo assistindo ele. Eu acho ele incrível. Lá vou eu com as minhas histórias de vida, né? Mas, gente, é uma lista minha, né? Então eu acho que faz sentido eu trazer as minhas experiências e momentos, né? Que eu tive contato com esses filmes, né? Esse filme aqui, que é o segundo lugar
vai impressionar ninguém. A galera vai ficar de boca aberta, né? Vai falar, que? Sério? Sério, gente, eu amo demais esse filme. Eu tô falando do filme A Múmia, de 1999. Cara, eu lembro como se fosse ontem, cara. A família do meu pai é de uma cidade que é Camboriú, aqui em Santa Catarina. E a gente foi visitar minha avó, né, e minha família. E tava chovendo muito, eu era criança, ele não podia sair porque eu queria sair pra brincar, mas não podia porque tinha lama, não sei o que, e é sítio, né? Só que a minha tia havia alugado 2 fitas muito interessantes. Uma delas era o filme Titanic, que eu tinha visto já há pouco tempo, naquela época, e falei, não quero rever esse filme, quero ver outra coisa. Tinha lá o filme A Múmia. Ainda ela me alertou, olha, talvez tu fique com um pouco de medo, não sei se é bom, não, eu vou assistir. Botei a fita, né, VHS, TV de tubo, fiquei lá no quarto dela assistindo enquanto os adultos estavam jogando canastra. Cara, esse filme, ele me marcou de uma forma tão incrível, assim. Cara, ele é mais um daqueles filmes que mistura terror, ação, fantasia, tudo, todos os gêneros se misturam aqui. O romance, cara, funciona muito bem. Você acompanha o O'Connell sendo um cara que que era um militar que foi recrutado por um casal de irmãos, né? A Eve e o Jonathan. Contratam ele para levar eles a uma cidade chamada Ramunaptra, que fica no Egito, a cidade dos mortos, que supostamente teriam tesouros e coisa arada. E tem todo o lore, né? A história que conta no começo do Imhotep, que é o cara que amava demais a mulher do faraó, se envolveu com ela, foi condenado a uma maldição, foi assassinado. E aí tem a maldição da múmia. Cara, toda essa mística, todo esse romance, a trilha sonora é incrível, tudo. Cara, pra mim, tudo nesse filme é perfeito. Nota 10 de 10. A galera fala, pô, Bruno, mas os efeitos especiais? Nem aí. Ficou datado os efeitos especiais? Sim. Tá meio tosquinho? Sim. Dane-se, não tô nem aí. É um filmaço. Cara, é um filme que tu consegue se divertir, consegue tirar boas risadas, fica tenso em alguns momentos. Sim, dá pra levar alguns sustinhos com os momentos de horror, porque sim, o filme tem momentos de horror aqui bem legais. Cara, mas o filme pra mim ele é perfeito, tá? Eu assisti o filme 2, eu assisti o filme 3, todos são bem legais, né? O 2 é legal, o 3 é ok. Dizem que tá pra ser um 4º filme aí com o pessoal do elenco original. Tô curioso, sim, pra assistir, mas eu acho pouco provável que eles consigam fazer o que já fizeram lá no primeiro filme. O personagem do O'Connell, aquele herói clássico, né? O filme se passa numa história, tipo, relacionada ali nos anos 30, talvez, anos 20, anos 30. Eu acho o filme maravilhoso, cara. Eu me divirto muito quando eu assisto. Eu gosto de toda a história da múmia. O personagem, o Imhotep, a própria múmia, cara, o cara é imponente, uma figura que quando tá em cena ali é um cara enigmático e magnético ao mesmo tempo, né? Ele te atrai de uma forma que tu não consegue tirar os olhos, porque ele é misterioso, ele não fala muito, né? Ele é mais na dele. E as motivações dele tu consegue comprar também, né? O cara que tá voltando a vida ali porque ele quer a mulher que ele amava. Então, é uma história de amor, querendo ou não. Cara, é um filmaço que eu amo demais. E se você ainda não assistiu, cara, tá perdendo tempo. É um filmaço. E não dá bola pra esse negócio de efeito especial não, cara. Vai lá que é um filmaço. Agora chegamos no primeiro filme da lista, né? O top 1 da vida. Esse entraria de qualquer jeito, não tem como, tá? Eu tô falando do filme Interestelar. Esse é o filme que me fez chorar na sala de cinema, igual criança pequena. Em 2 momentos bem específicos. Esse filme, cara, é lindo, 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 lindo. Com a Terra à beira de um colapso, um grupo de astronautas parte em busca de um novo lar para a humanidade. Em meio a viagens espaciais, distorções no tempo, a missão se transforma em uma história sobre amor, sacrifício e sobrevivência. Me faltam palavras para descrever o quanto eu amo esse filme. Eu tenho uma tatuagem no meu braço, que é da Endurance, uma das naves ali do filme, e me falta espaço no corpo para tatuar mais referências ao cinema, né? Mas, gente, eu amo esse filme. A trilha sonora do Hans Zimmer aqui, ela invoca um negócio, assim, que eu não sei explicar, um sentimento vem lá da alma, assim, sabe? Se tu assiste esse filme quase sem volume, eu tenho certeza absoluta que a experiência vai lá embaixo, porque
A história é relativamente simples, né? A gente acompanha a história do personagem Cooper, que tem que deixar sua família para trás numa missão da NASA para tentar encontrar vida em supostos planetas que eles acreditavam que teria chances da humanidade ser resgatada, porque a Terra já está devastada, falta alimentos e tudo mais. Gente, essa história, do jeito que eu narrei aqui agora para você, pode parecer muito simples, mas a forma como o Christopher Nolan dirige, como as cenas são mostradas para nós, como a edição é provocativa, a trilha sonora vai crescendo em cada momento, engrandecendo as cenas, deixando-as mais imponentes e de proporções celestiais mesmo, que é a proposta do filme. Cara, aqui o Hans Zimmer fez uma obra-prima dentro da música, assim. Eu poderia fazer um vídeo sobre top 10 trilhas sonoras de filmes, com certeza, né? A trilha sonora desse filme, ela conta uma história meio que por conta própria. Eu vi um trecho de uma entrevista onde o Hans Zimmer, que é o compositor aqui, falou que o Christopher Nolan não falou pra ele do que se tratava o filme. Ele falou assim, uma história de um pai e uma filha. Pronto, é isso que tu precisa saber do filme. Componha a trilha sonora. Diz ele que foi assim. Mas é impossível você ver qualquer coisa sobre o espaço sideral, sobre estrelas e planetas, e você não associar a trilha sonora do Interestelar. É impossível, gente. Tu vai entrar em vídeos e na internet, entra agora, no TikTok, Instagram, em qualquer lugar, e vê alguma coisa sobre planetas, fotografias do espaço, adivinha que música vai estar tocando de fundo? A trilha sonora do Interestelar. Cara, é incrível, a história é linda, poderosa, essa mensagem que o pai, do sacrifício dele com relação à família, ele fez pela humanidade, aquele encontro dele com a filha no final do filme, é de despedaçar o coração, gente. Cara, que filmaço. E fora todos os momentos de adrenalina e tensão que esse filme tem, né? Aqueles momentos deles no planeta com o capitão daquela nave que chegou primeiro, o Dr. Man, que é o Matt Damon, falando que o planeta dele era habitável, mas na verdade não era, aquele confronto deixa o Cooper pra trás, toda aquela cena é super tensa, eles tentando voltar pra Endurance, a explosão. Cara, é absurdo, aquela cena do planeta de água, onde tem aquelas ondas gigantes que eles olharam à distância, pareciam montanhas. Cara, esse filme é cheio de momentos incríveis. É um filme que, pra mim, ele não tem nenhum defeito. Eu já vi gente falando, tem um momento bobo de um cientista explicando pra outro cientista uma coisa que é tão óbvia. Cara, sério que tu vai se apegar nisso? É sério, daqui a pouco tu vai falar que o filme não tinha que ter atores, que tinha que ter astronautas de verdade, pra ser o mais realista possível. Para, cara! Que picuinha boba! Meu Deus, o filme é um filme sobre amor e sobre esse sacrifício. A ficção científica, a parte interestelar dele aqui, ela é só o pano de fundo para contar essa história, entende? E é isso que deixa o filme muito poderoso e com certeza é um filme assim, pra vida toda. É um filme inesquecível. Gente, que difícil de montar essa lista, cara. Porque assim, eu tive que deixar de fora coisas como, por exemplo, eu sou apaixonado por Senhor dos Anéis e eu amo muito toda a saga do Harry Potter, Star Wars, por exemplo. Mas como são sagas, eu deixei separado para falar nos vídeos que eu vou falar sobre sagas. Em algum momento a gente vai ter esse quadro aqui no canal, que é sobre sagas, franquias, né? Então eu vou contar a história de todos os filmes da Marvel, quero trazer aqui Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Então, como são universos grandiosos, e quem sabe dentro desses vídeos eu posso falar qual que é o meu filme preferido de Harry Potter ali dentro, do Star Wars, qual que eu prefiro, do Senhor dos Anéis, entende? Aí a gente pode discutir com certeza. Tem muito vídeo pra gente trazer aqui pro canal, e eu quero saber de vocês se vocês vê sentido em fazer vídeo de saga, né? Eu sou um cara que sou muito consumidor do YouTube, então eu vejo outros canais com certeza. Eu gosto do canal do Gaveta, eu gosto do canal Piuí, eu gosto do canal Super 8, e eu vejo que alguns desses canais, tipo, por exemplo, o Piuí é um canal que meio que inaugurou isso no YouTube, né, que é os vídeos de sagas, né? Então, pretendo nem sequer usar esse nome, né, mas vai ser um quadro relacionado a isso, falar sobre uma franquia, um universo de filmes num todo, né, parecido com esse formato. Quero saber se vocês acham que faz sentido. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui agora é os filmes que eu deixei de fora
como uma menção honrosa. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Eu deixei, por exemplo, Sinais, que é o filme do Shyamalan com Mel Gibson, que é um filme que eu amo muito e vejo também com bastante frequência, assim, né? Uma vez por ano eu vejo com certeza. Mas era uma lista só com 10, então eu tive que, né, deixar de fora, infelizmente. Animações eu deixei de fora, por exemplo, né? Então um dos filmes que eu amo também bastante é o filme Tarzan, é o primeiro filme de animação é o primeiro filme que eu vi no cinema, né? O filme Tarzan animação da Disney. Tem um musical que eu gosto muito, que é o Rei do Show. Eu detesto filmes de musical no geral, mas o Rei do Show eu gosto bastante. Se você não assistiu, eu deixo a dica aqui pra vocês. As músicas são bem divertidas, o filme é bonito, é emocionante, vale a pena. O filme A Chegada, que é um dos meus filmes preferidos de ficção científica, eu amo demais esse filme, tá? Magnatas do Crime, que é um filmaço divertido, com bastante ação, é uma história bem interessante, vale a pena também. Eu deixei de fora O Sexto Sentido e A Espera de um Milagre, porque são filmes que eu amo demais também, e sim, vejo de vez em quando, mas eu já tenho vídeos deles bem específicos aqui no canal, onde eu explico com bastante emoção, digamos assim, né, sobre eles. Então, deixo vocês conferirem ali no canal. O Cavaleiro Sem Cabeça, que eu gosto bastante também, acho legal, deixei de fora. 2 filmes que eu gosto muito, que é O Quinto Elemento e Blade Runner, acabei deixando de fora. Quem sabe eu faço uma parte 2, né? E A Lenda e Guerra Mundial Z e Eu Sou a Lenda. Acabei deixando de fora porque eu tô preparando um material específico aqui pra eles. Mas eu acho que quem sabe eu posso fazer uma parte 2, né? Um top 10 aí de filmes que eu gosto muito de assistir. Eu quero saber de vocês. Gostaram desse formato de vídeo? Vocês gostaram dessa lista? Ficaram surpresos com alguns filmes que eu trouxe aqui? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, convido você a se inscrever. Deixa seu like para esse canal aparecer para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!